Quem nunca ouviu falar do Rei Arthur e sua espada retirada da pedra? Merlin, Távola Redonda, Excalibur e Lancelot também soam de forma familiar para você? Se você sabe do que eu estou falando e quer saber mais sobre essa lenda tão famosa, vem comigo! Olá, meu nome é Carolina Marçal e sejam bem-vindos ao canal Prosa na Távola. Antes de começarem, não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Quando falamos em Rei Arthur, várias e várias versões vêm em mente. Isso porque a lenda foi adaptada e readaptada diversas vezes para os livros e para as telonas. Sim, lenda! A verdade é que os historiadores não sabem ao certo qual a real origem do rei. O que é passado ao longo dos anos é que ele puxa a espada da pedra e se torna rei da Inglaterra. Mas espera, estão faltando alguns personagens nessa história, não é mesmo? Então vamos do começo. Segundo Fernando Tibúrcio, jornalista e estudioso dos cinemas e da literatura geral, a versão mais famosa dessa lenda é que o pai de Arthur era rei da Grã-Bretanha e tinha alguns inimigos, e ele se apaixonou justo pela mulher do seu maior inimigo. Com ela, teve um filho, Arthur, que foi criado pelo mago Merlin para evitar guerras entre os reinos. Depois que cresce, Arthur se torna um cavalariço e passa a cuidar dos animais da cavalaria. Em uma dessas missões, Arthur se esquece da espada de seu senhor e começa a procurar por outra desesperadamente. Ali, naquelas terras europeias, circulava uma profecia que dizia que quem puxasse a espada Excalibur da pedra se tornaria rei da Grã-Bretanha. Na busca pela arma de guerra, Arthur encontra Excalibur, puxa da pedra e se torna o rei daquela região. Loucura, né? Nessa confusão toda, se emenda com a história do próprio Arthur. Fala essa parte de novo, que você falou século XV ou VI. Foi mal. Ao que parece, ele defendeu a região europeia de ser invadida por 12 secções no século V ou VI. Não se sabe ao certo. Arthur tinha um reino, Camelot, e em uma parte do castelo ele se reunia com a sua cavalaria ao redor da Távola Redonda, sempre com o seu melhor amigo Lancelot ao seu lado. A partir de toda essa história, a lenda do Rei Arthur foi ganhando forma e vida, seja no teatro, no cinema ou na literatura. Pelo que parece, a primeira versão adaptada é literária e foi Histórias do Rei da Bretanha, escrito dos anos de 1130 e 1136 por Geoffrey de Monmouth, um religioso britânico. Mas por que a lenda do Rei Arthur se prolongou por tantos e tantos anos e é tão forte até hoje? Bom, uma coisa vai levando a outra, né? De acordo com as nossas fontes, muitos filmes medievais são baseados nas lendas arturianas, como O Senhor dos Anéis e Indiana Jones, A Última Cruzada. T.H. White foi um dos escritores que adaptou a lenda para os livros. O Arthur. O autor escreveu O Único e Eterno Rei, que é ilustrado por Alan Lee, desenhista de vários livros do próprio Senhor dos Anéis. Outro fator que torna a lenda forte é a teoria do norte-americano Joseph Campbell, com o mito do herói. Segundo ele, nos identificamos com histórias que envolvem jornadas heróicas, o que nos leva para mais perto das personagens e de suas histórias. Todos os heróis, sejam das mitologias ou dos romances, cumprem basicamente a mesma jornada. Vamos para mais um acaso. O criador da saga Star Wars, George Lucas, foi aluno de Campbell, ou seja, George não só conhecia, como usou a teoria na sua maior obra, já que os dois se tratam de uma jornada de heróis. Ainda não se deu por convencido? Então vamos para mais uma coincidência. Os conselheiros de Star Wars se reúnem em um templo Jedi, que tem um formato redondo, assim como a tábua do Rei Arthur. Agora eu te convenci, não é mesmo? O fato é que a lenda foi adaptada diversas vezes ao longo dos anos. Thomas Malory, o rei... Fato que a lenda foi adaptada diversas vezes ao longo dos anos. Thomas Malory, com o rei e os cavaleiros da Távola Redonda, Bernard Cornwell, com as crônicas de Arthur, Elizabeth Jenkins, autora de Os Mistérios do Rei Arthur, e a escritora brasileira Ana Maria Machado, com a obra Rei Arthur, são algumas das milhares de obras literárias inspiradas na história do rei. Já nos cinemas, em 1963, a Disney lançou a animação A Espada Era a Lei. Em 1995, Jerry Zucker dirigiu Lancelot, o Primeiro Cavaleiro, Job Harold e David Dawkins. Job Harold e David Dawkins escreveram Rei Arthur, A Lenda da Espada, lançada para as telonas em 2017.
E a adaptação mais recente é O Menino que Queria Ser Rei, dirigido por Joey Cornish em 2019. E então, qual adaptação dessa lenda você já viu ou leu? Se teve alguma que a gente não citou, coloque aí nos comentários junto com a sua opinião e qual dessas histórias você mais gosta. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos para não perder nada. Até a próxima viagem. Tchau!